Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre a guerra na Ucrânia, país invadido pela Rússia no último mês de fevereiro e que continua aí aterrorizando os moradores daquela região. E como são os efeitos também para países, indiretamente até o próprio Brasil. Para entender melhor essa situação, temos a presença hoje dos convidados Narine Ayvazyan, desenvolvedora de mídias sociais e refugiada ucraniana, e do cientista Paulo Kramer. Bem-vinda, Narine. Hi, thank you. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado. Vou começar então perguntando para a Narine como que foi esse seu processo desde a tensão véspera, né, tensão pré-invasão russa, depois vivenciar a guerra na Ucrânia até a sua saída do país. Como que foi esse seu processo na sua vida? First of all, I haven't expected the war. Primeiro, eu Many não people estava in esperando a Ukraine guerra. and Muitas around the pessoas world, na Ucrânia e no saw the mundo news and they were expecting something ouviram as notícias e happen estavam or not to esperando happen. que They algo were aconteceria ou hoping não that it will not. aconteceria. But still, Esperavam que there were não news around it. aconteceria, mas Unfortunately, havia I had notícias my a personal respeito. grief and pain. My Eu mom had cancer Eu estava passando por uma she situação died in the muito beginning of this difícil. year, Minha mãe and I was tinha with her câncer e 6 morreu no months in início Italy. do ano. I was living in Italy. Estava com ela And na I was not Itália involved in the news and e I não didn't follow. estava ouvindo, So, seguindo as but when she notícias. died, we Mas quando decided ela to morreu, come back to Ukraine decidimos to voltar à make funerals. Ucrânia, fazer o And funeral then dela. when it struck me, because everybody in Então, Italy told me, ocorreu-me que todo mundo já tinha me you cannot come back dito: to Ukraine, você there is a não war. pode voltar It's gonna para a start a war. And I Ucrânia, was like, vai começar uma guerra. 2022, what Eu war falei, é you're talking about? 2022, It's do impossible. que você está falando? É So I came impossível. back to Ukraine on the Então, 11th of voltei para a February. Ucrânia em 11 de fevereiro. And on 24th, the war unfortunately had started. E no dia And 24, a guerra infelizmente I começou. woke up personally from my Eu cousin woke me up acordei, saying that minha the prima war me started, acordou and dizendo it que a guerra sounded tinha surreal começado e because parecia algo surreal. basically you don't expect to wake up Basicamente, você não nowadays espera to the words the war has acordar started. numa época There was dessas e something dizer que tem crazy, uma and guerra that day começou. we Foi uma spent loucura. in the news. Naquele We dia eu called passei and ouvindo texted as with all our relatives and notícias, friends to make sure that everyone liguei was e safe. mandei mensagens para parentes e amigos para saber se todos was a little estavam bit bem. scary. Eu I am senti living medo. in south region of Eu Ukraine. morava It's na região one of sul the da largest Ucrânia, cities, uma das Odessa, maiores cidades, which is Odessa, the port of the Black Sea. que é um largest porto port que of Black dá Sea. para o Mar Negro. Yeah, so we understood that this place will not be Entendemos untouched because que Russians que want haveria to attack it. que a Rússia queria atacar a cidade e haveria consequências. Nos primeiros dias, we heard the bombs. Ouvimos as We heard bombas, the bombing around, ouvimos os to bombardeios the military places, a alvos militares and we expected that it's going to continue like this e on the military as the Russian achamos que news were informing. iria continuar com But alvos after militares day one, como os we russos realized that it's informaram, not mas true depois do because we primeiro saw dia percebemos que não era verdade. Civil houses destroyed, Porque vimos many casas de civis first destruídas, that occurred, and muitas mortes we understood ocorreram. that this war is something Entendemos que essa guerra era from algo what they're diferente telling in do their que TV. estavam falando na televisão russa. E aí a sua saída do país, você conseguiu de maneira fácil? Como é que foi? Ou foi difícil para você? So we decided, we were thinking what to do all those days. Estávamos decidindo o que fazer naqueles dias. In Odessa, Foi it was tenso. still more or less Em Odessa, calm.
ainda estava mais ou menos calmo relatively to other regions where they em were relação a outras really regiões bombing hard, like on the east, onde havia and south bombardeios, region, por exemplo, na like região Mykolaiv, leste which is e no 70 sul, em kilometers from my Mykolaiv, home village. 70 quilômetros da minha cidade natal. And yeah, we were thinking that Esperávamos e pensávamos que qualquer coisa podia acontecer. Em 1º de março, minha cunhada me ligou e disse que estariam saindo da Ucrânia para Moldova, que é perto da fronteira. Ela disse, venha conosco. Então, eu, minha prima, o marido dela, uma criança, duas sobrinhas, minha cunhada e tia, fomos de carro, um mini ônibus, no dia 2 de março. Pela manhã fomos para Moldova. Geralmente leva 4 horas para chegar à capital de Moldova, mas passamos 38 horas na estrada porque havia muito tráfego e 5 filas de carros saindo do país. É algo terrível viver, passar por uma experiência dessas. Usando as palavras da Narin, a gente está vendo nos noticiários aí em pleno 2022, né? Algo surreal, uma guerra nessa proporção. Queria que o senhor explicasse para a nossa audiência qual o contexto e os motivos, né, da Rússia para essa invasão à Ucrânia. Bem, o Vladimir Putin, presidente russo, já declarou que a maior tragédia geopolítica do século XX foi o fim da União Soviética, né? Não porque ele fosse um comunista ideológico ferrenho, né? Tanto assim que ele se adaptou muito bem à mudança de regime. A questão ele não se conforma com a perda do Império Soviético, né? Só colocando as coisas dentro de um contexto histórico maior. Desde Pedro o Grande, fundador da dinastia Romanov, tá? final do século XVII, tá? Até o início do século XX, a Rússia se expandiu a um ritmo de 80 quilômetros quadrados por dia ao longo de todo esse período, tá? Com a Segunda Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial, até onde chegaram os tanques do Exército Vermelho, né? A União Soviética incorporou aqueles países, Polônia, os Estados Bálticos, depois a Tchecoslováquia, etc., incorporou aquilo na sua esfera de influência, vamos dizer assim. Tá? Muito bem. Com o fim da União Soviética, a Rússia perdeu algo em termos de tamanho, né, em termos de área, perdeu algo em torno de uma União Europeia inteira, e ainda assim continua o maior país do mundo, né? Então, veja, o objetivo dessa guerra, o objetivo dessa invasão, assim como o objetivo da guerra na Chechênia, na virada do século XX para o século XXI, da guerra contra a Geórgia, né? E, finalmente, a anexação da Crimeia, né? Quer dizer, tudo isso faz parte de um grande desígnio, né, da Great Design, né, geopolítico, para revitalizar e retomar o sonho do Império Russo. Narin, então, eu gostaria de saber de você qual que é a opinião geral do povo ucraniano
a respeito da condução dessa guerra pelo governo ucraniano, principalmente a condução do presidente, a postura do presidente Zelensky. Qual que é a opinião geral do povo ucraniano a respeito disso? Okay. Ukrainians first days of war, I want you to understand that nos primeiros dias da guerra something very stressful and you trying to find any foram source muito of estressantes e tentamos encontrar fontes de informações confiáveis. No início, o governo nos deu instruções sobre as fontes oficiais em que podíamos confiar. Nosso presidente entrou em contato, ficou em contato conosco por meio do Instagram e suas redes sociais. E nos primeiros dias, praticamente a cada hora, havia atualizações dele pessoalmente sobre a situação, o que estava acontecendo, como a situação estava sendo administrada. E, em geral, todos os ucranianos, neste momento, estão gratos a ele pela posição dele, pela liderança dele. É uma grande responsabilidade. E ele mostrou isso não apenas para nós, mas também para o mundo. Que ele merece ser o presidente conforme o escolhemos, e ele nos mostrou que ele é um bom líder em quem o povo pode confiar. Todos os ucranianos estão bem unidos. Nunca passei por uma experiência como essa antes. Nas nossas redes sociais, na mídia social, se você precisar há muitas organizações voluntárias, organizações governamentais, se houver necessidade de qualquer ajuda, inclusive financeira, as organizações voluntárias estão se unindo para ajudar de qualquer maneira que podem os ucranianos. Nosso presidente deu apoio moral, deu força aos ucranianos, a todos nós. Eu acredito que ele é um líder certo e todo mundo já viu isso também. Não foi... E ele foi eleito Homem do Ano algum tempo atrás, em termos de pessoa influente. Não me lembro exatamente qual o título. Em geral, para o governo, eu não vi o governo muito unido antes, que é de surpreender. Eu respeito pessoalmente nosso presidente e o governo, porque estão unidos neste momento, apesar de todas as brigas internas que geralmente ocorrem no país em termos políticos. Só temos um inimigo e uma meta, que é a vitória. E todos estamos trabalhando em prol disso. O que é mais importante é o meu respeito pessoal ao presidente e o programa de governo que ele está trabalhando. Ele já está pensando no que vai acontecer. Depois que ganharmos, há muita destruição, muitas coisas ruins aconteceram, mas temos de pensar no futuro e como podemos aprender com essa experiência e melhorar nosso país, como torná-lo mais poderoso e como protegê-lo de futuras possibilidades de algo parecido acontecer de novo. Nunca acreditamos que algo assim iria acontecer. Agora, qualquer nova casa que for construída
na Ucrânia terá abrigo antibomba e outros projetos em diferentes esferas do governo estarão considerando toda essa situação e para proteger a população com antecedência. Nosso governo está fazendo um ótimo trabalho. Espero e acredito que depois que tudo isso acabe, nós mudaremos para melhor. Paulo, no dia da invasão, foi noticiado que o Putin se justificou por uma declaração afirmando haver um genocídio em curso no leste ucraniano promovido por tropas neonazistas do país contra russos étnicos e separatistas da região. Você estava comentando com a gente agora há pouco sobre o contexto histórico. E o que você acha dessa declaração do Putin em termos de justificativa para a invasão na Ucrânia? Veja, a Rússia de Putin deixou de ser um país democrático há muito tempo, né? E, na verdade, os russos, historicamente falando, têm uma curtíssima experiência de democracia, né? Essa que é a verdade. O regime controla os meios de comunicação. É claro que hoje existem mais brechas, né? Existem mais espaços que podem ser ocupados pelas redes sociais, né? Mas, de qualquer maneira, tanto o firewall de internet quanto a censura pura e simples, né, são exercidos com muita energia. E essa versão, né, essa narrativa, né, de neonazismo, né, ela é a justificativa, é uma das principais justificativas, não é, que Putin usa para a invasão, né? Veja, é muito difícil a gente imaginar, tá certo, que o regime ucraniano seja neonazista quando o presidente Zelensky, ele próprio é descendente de judeus, né? Ele próprio é judeu, né? Então, como é que essas coisas não... Things don't add up, né? Quer dizer, tem alguma coisa aí que não fecha, a conta não fecha. Então, isso é uma narrativa, né, falsa, né, usada pelo governo russo para justificar a invasão. Assim como, se nós atentarmos para um manifesto do presidente Vladimir Putin, que está, inclusive, no site do Kremlin, né, em várias línguas, para quem quiser ler, né, de que uma declaração, um manifesto de julho do ano passado, né, quando ele diz que, historicamente, a Rússia começou na Ucrânia, os destinos dos dois povos estão indissoluvelmente ligados, tá certo? Isso aí só falta combinar, não com os russos, né, como a gente diz aqui, né, no futebol, mas só falta combinar com os ucranianos, né? Quer dizer, uma parte significativa da Ucrânia, da população ucraniana, quer ser ocidental, não quer ser absorvida pela Rússia, né? E daí a grande surpresa, né, que os analistas do mundo inteiro tiveram com a coragem e a energia da resistência ucraniana à invasão. É bem verdade, veja só, é bem verdade que existe uma parte da Ucrânia mais a leste, mais próxima à fronteira com a Rússia, que sofre uma influência cultural, histórica, linguística muito grande da Rússia, né? A região do Donbás, que aliás, né, depois que o Putin percebeu que essa invasão não ia ser o passeio que ele planejava, que em poucos dias as forças russas chegariam a Kiev, decapitariam a liderança do presidente Zelensky, colocariam um governo pró-russo e estava tudo resolvido, né? Como aconteceu em outros países recentemente. Não, isso não aconteceu. Mas, ainda assim, na região do Donbás, né, por exemplo, uma das cidades onde está se travando agora um dos momentos assim mais dramáticos dessa guerra, que é Severodonetsk, né? Então, ali você tem uma grande influência
linguística, histórica, cultural da Rússia. Tá? Agora, a guerra ela está, a meu ver, se arrastando para o impasse. Ela já virou uma guerra de atrito, tá? Ela já virou uma guerra de atrito, com poucas perspectivas imediatas de paz, né? Porque, veja, Putin não abre mão de ter pelo menos aquela de incorporar, né, ao seu império pelo menos aquela parte mais a leste, né, o Donbas, né? Por outro lado, o presidente Zelensky já disse que não aceita entregar 1 centímetro quadrado de território ucraniano à Rússia, né? E isso leva a um impasse, o impasse que nós estamos testemunhando neste momento, né? Uma guerra que está se tornando uma guerra de atrito, né? A Rússia conta, apesar das sanções econômicas sofridas por ela, né, desde que invadiu a Ucrânia, a Rússia ainda é uma grande exportadora de hidrocarbonetos, né, quer dizer, tanto de petróleo quanto de gás, né? Só para que a gente tenha uma ideia, nos primeiros 100 dias da invasão, a Rússia faturou algo em torno de 97 bilhões de dólares com suas exportações de petróleo e gás. O primeiro destino dessas exportações é a China, mas logo em seguida vem a Alemanha, tá? E a União Europeia, os países da União Europeia como um todo, né, eles são responsáveis por 61% das vendas externas, das exportações de energia russa, né? Então, a Rússia está gastando, segundo analistas aí estratégicos, a Rússia estaria gastando por dia, né, algo em torno de 875 milhões de dólares para manter os seus esforços de guerra contra a Ucrânia, né? Então, isso mostra que a Rússia ainda tem muita, como se diz aqui no Brasil, ainda tem muita gordura, né? Quer dizer, tem muitos recursos para aplicar nessa guerra, até porque a transição desses países que hoje importam energia da Rússia para fontes alternativas de abastecimento energético não se dá da noite para o dia, É por isso que as sanções, por exemplo, elas atingiram vários bancos, menos aquele principal banco, não é, responsável pelo financiamento das exportações e dos negócios, né, com hidrocarbonetos da Rússia. Eu não vejo, infelizmente, uma perspectiva de paz próxima, tá? Nós estamos entrando, infelizmente, num período de guerra de desgaste prolongado. Para a gente encerrar, então, Dr. Paulo Narim, eu gostaria que o senhor comentasse os efeitos para o Brasil, para o nosso país, em termos de importações, exportações, o que gera de impacto econômico para o Brasil. Veja, uma coisa são os nossos sentimentos como seres humanos, como cidadãos, né? E eu acredito que nunca vi uma pesquisa nesse sentido, né? Mas meu palpite é que a grande maioria da opinião pública brasileira, pelo menos aquela parte da opinião pública brasileira que se interessa por questões internacionais, o nosso coração está com a Ucrânia. O nosso coração está com a Ucrânia, sem dúvida alguma, tá? E com os ucranianos. Agora, outra coisa são os interesses nacionais, né? O presidente Bolsonaro foi muito criticado, não é, por ter visitado a Rússia de Putin, né, pouquíssimo tempo antes da invasão, né? Hoje, numa retrospectiva, né, de alguns meses, a gente vê que a principal motivação daquela visita foi justamente naquele clima já conflagrado de pré-guerra, garantir algo que é muito importante para a agricultura brasileira, que é o abastecimento de fertilizantes, de adubos, né, que vem ali daquela região, né? O Brasil importa
85% das suas necessidades de fertilizantes para a agricultura, né? Sendo que 65% desse total vem da Rússia e da Ucrânia, tá? Então, esse é um problema sério. Quando a ex-ministra, agora voltou a ser deputada, né, e provavelmente candidata ao Senado pelo Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, quando Tereza Cristina deixou o Ministério da Agricultura, em março último, um dos últimos atos públicos, né, da gestão dela foi justamente visitar o Canadá numa tentativa de diversificar as nossas fontes de abastecimento de fertilizantes, tá? Então, esse é o problema. De um lado, o interesse humanitário, o nosso coração que está do lado do povo ucraniano, do sofrimento do povo ucraniano. De outro lado, as necessidades e os interesses do agronegócio brasileiro, que não pode ficar sem fertilizantes. É isso. É o dilema. Narim, muito obrigado pela sua participação no programa, Dr. Paulo também, e o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível no nosso canal no YouTube, aproveita e se inscreve lá, e também no site do Senado Federal. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode mandar para a Ouvidoria do Senado, e a gente se vê no próximo Cidadania. Um abraço.